que a gente ia falar de topologia, a gente vai continuar com essa promessa. Então, assim, uma boa parte do que a gente vai fazer hoje é provar resultados que são mais ou menos elementares dessa topologia, digamos, de espaços métricos, né? Não sei se eu defini o que é topologia, tudo que tem a ver com aberto e fechado, basicamente. Bom, de fato, a gente vai definir o que é uma topologia hoje, se der tempo. Mas eu quero começar, então, só lembrando algumas coisas, só anotação mesmo. Que se eu tenho um espaço métrico, bom, vai ser sempre esse x dx, às vezes eu vou omitir o x aqui na métrica. Tem a bola aberta de raio R ao redor de x, que é o conjunto dos caras a distância menor do que R de x, estritamente menor. Tem a bola fechada. A gente falou que um conjunto A de x é aberto se para todo elemento de A ele tem uma bolha protetora contida em A. Foi assim que a gente falou na aula passada, eu vou manter essa ideia. E a gente falou que o F é fechado se o complementar do F é aberto. E eu prometi, avisei que a gente ia fazer hoje a caracterização de fechados por sequências convergentes. Bom, a gente provou também que bola fechada é fechada, bola aberta é aberta. Avisei que eu ia provar essa proposiçãozinha simples. Que é a seguinte, né? Que você tem um conjunto em x e você tem um ponto. Então, a proposição diz que o x é o limite de uma sequência de pontos pertencentes a S. Vou botar assim. C e somente C, para todo R positivo, a interseção da bola aberta ao redor de x de raio R com S não é vazio. Avisei que ia provar essa proposição e usar isso aqui para caracterizar fechados em termos de sequências convergentes. Bom, alguém quer sugerir uma prova? Vamos escolher uma direção para fazer primeiro, né? Isso aqui é uma coisa simples e, bom, como várias outras coisas do curso, vários de vocês já devem ter visto. Então, se alguém quiser aproveitar uma familiaridade anterior ou alguma ideia que teve para provar, por exemplo, essa direção, quero ouvir a sugestão. Esse silêncio me faz ter vontade de jogar água na turma, mas eu trouxe pouca água, vai faltar para o bebê se eu fizer isso. Usando a noção de distância derivada a noção de distância e pegar membros da sequência aqui, né? Vamos nesse caminho. Vamos lá. Bom, a gente sabe que, o fato que x é o limite xn significa exatamente, né, que para todo R, a gente normalmente chama de epsilon, mas nada impede de chamar de R, existe um n0, tal que para todo n natural, se n é maior do que n0, então a distância de x para xn é menor do que R. Pode ser menor ou igual, né, como a gente sabe. É a mesma coisa que dizer, né, que todos os xn estão contidos na bola. Todos os xn com n grande, né? Todos os xn a partir desse n0 estão contidos na bola. Raio R, centro x, centro x.
Então, mesmo pela definição do que é a bola, bom, para todo n maior que n maior do que n0, o xn pertence a essa bola. Mas a gente também sabe que esse cara aqui, que ele é elemento de S por hipótese, né? A gente, bom, devia ter posto isso aqui, mas é parte da nossa hipótese aí. Bom, o que eu preciso para provar que uma interseção é não vazia? Provar que tem alguém lá dentro. Acabei de provar, né? Esse xn é um elemento de S da bola ao mesmo tempo. Então, só olhar a definição. As duas, bom, a outra direção talvez peça uma ideia um pouquinho diferente, mas também não é nada demais. Alguém quer sugerir? Toma uma sequência de R assim, fazer aqui. Ok. Então, acho que foi isso que foi dito aqui. Ponto que vai para zero por cima para os números serem positivos, né? Por exemplo, vou tomar Rn igual a 1 sobre n, podia tomar 1 sobre 2 elevado a n, qualquer coisa que vai para zero, né? E aí? Então, acho que está sendo dito isso aqui. Bom, tá. Bom, e aí eu acho que a gente sabe o que faz, né? Isso aqui está dizendo exatamente o quê? Bom, o que significa estar nessa interseção? Significa dizer que o xn pertence a S e a distância de x para xn é menor do que Rn. Mas então a gente tem o seguinte, tem que a distância de x para xn está entre 0 e uma coisa que vai para 0 quando n vai para infinito. Bom, então, observar aqui, primeira coisa, a sequência xn está contida em S, e além disso, isso aqui diz que a distância vai para 0, ou seja, é o limite mesmo, né? A única ideiazinha que precisa é essa ideia. Bom, como para cada raio você tem um cara, vai tomando raios cada vez menores para garantir que a distância xn para o x está encolhendo. Tá, então agora fica fácil provar o que eu prometi provar na aula passada. Bom, esse tipo de lema é importante, por isso que eu quis provar separado. Mas e a gente vai ver que isso tem uma certa importância filosófica também. Bom, mas o ponto é que f é fechado, C e somente C, para toda sequência convergente em F, se, né, quer dizer, para toda sequência em F, se a sequência converge, então o x também está em F. Limites de sequências convergentes em F estão em F também. Esse é o C e somente C. E assim, no fundo, a única dificuldade da prova é que a gente tem que lidar com essa definição de fechado aqui, que foi a que eu dei, que é não pelo... Ela não fala do F exatamente, ela fala do complementar do F, né? Mas vamos observar então o que a gente está dizendo. Olha só. F é fechado. C e somente C. Bom, x menos F é aberto. C e somente C. Bom, o que é um aberto, né? É você dizer que todo elemento que está no x menos F tem uma bolha de proteção contida dentro do x menos F. E o que é isso aqui? É dizer que para todo x, no complementar de F,
existe uma bola ao redor de x, tal que BX-RX não intersecta F. É exatamente isso que eu quero dizer. Né? Tá contido, um conjunto só está contido no complementar de F se ele não intersecta o F. E eu acho que agora está clara a relação. Porque isso aqui quer dizer que todo x pertencente ao complementar não é limite de sequência em F. Vamos ver, né? Bom, por que 6 somente C? Primeiro vamos supor isso aqui. Estou dizendo, para todo x em F tem uma bolinha aberta ao redor dele que não intersecta F. Bom, isso aqui eu disse, tem um raio tal que essa interseção é vazia, né? Mas como as bolas abertas são encaixadas, se eu tomar um R menor do que R de x, isso também é verdade. Né? Então, bom, mas de fato já está violada essa condição, né? Se o x está no complementar, então não é verdade que para todo R essa interseção é não vazia, portanto o x não é limite de uma sequência de pontos em F. Agora, recíproca, né? Se todo x que não está em F não é limite da sequência de pontos em F, então todo x que não está em F viola essa condição aqui. Quer dizer, eu estou usando a proposição aqui com S igual a F, né? Devia ter dito isso. Então, eu estou dizendo, imagina que se todo x que está no complementar não é limite de uma sequência de pontos em F, então, para todo x no complementar, vale a negação disso aqui, ou seja, existe um raio tal que a interseção de BXR com F é vazia. Ou seja, eu tenho 6 somente C aqui. Né? E agora a gente só precisa perceber que isso é a mesma coisa que isso. Estou dizendo o seguinte, olha só. Se toda sequência convergente em F tem limite em F, então essa condição aqui é satisfeita. Né? Então, todo ponto que não está em F não é limite de sequência. Por outro lado, se todo ponto que não é limite, tá? Bom, isso aí somente C, né? Dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer isso aqui. Isso é claro? Eu estou falando assim, né? Mas às vezes só por falar com convicção as pessoas acreditam, mas é bom que entendam também. Então, pedir que toda sequência em F convirja a um ponto em F é a mesma coisa que pedir que todo ponto que não está em F não seja limite de uma sequência em F. Ninguém está se manifestando, então eu vou declarar a prova como encerrada. Tá. Bom, eu falei que isso tinha um significado filosófico por trás. O significado filosófico é um corolário desse teorema que diz que... Vocês lembram da noção de métrica equivalente? Bom, métrica equivalente, duas métricas são equivalentes, se somente se elas concordam sobre que sequências convergem ou não. Né? Então, se D e D' são métricas equivalentes sobre X, então os abertos e fechados das duas métricas são iguais. Bom, porque eu acho que é claro, mas vamos falar de qualquer maneira, né? Bom, o ponto-chave aqui dessa proposição, se a gente quer prová-la, é dizer que um conjunto é fechado de acordo com a métrica D se somente se ele é fechado de acordo com a D'. Porque se as duas métricas concordam sobre os fechados, elas concordam sobre os abertos, né? Um conjunto é aberto se somente se o complementar dele é fechado. Bom, a gente tem uma proposição que caracteriza os fechados em termos de limites de sequências, né? Aqui é um limite de acordo, está implícita a métrica D, né? Aqui eu estou dizendo simplesmente D de xn, x vai para zero. Então, a gente pode determinar se um conjunto é fechado ou não, testando se cada sequência convergente lá dentro tem limite dentro de F também. Né?
a definição da métrica equivalente é tal que esses testes sempre vão dar o mesmo resultado, né? Quer dizer, se uma sequência converge a x de acordo com a métrica D, ela converge de acordo com a métrica D' e vice-versa. Então, eles não podem jamais chegar a conclusões diferentes aqui sobre se um conjunto é fechado ou não. Eu estou falando isso de uma forma meio intuitiva, né? Mas eu acho que a ideia é clara. É só, se a gente fosse escrever a prova disso, que eu não vou fazer, seria dizer, bom, tome um conjunto F que é fechado de acordo com a métrica D. Isso quer dizer que toda sequência convergente em F tem limite em F. Como as métricas D e D' são equivalentes, isso também quer dizer que toda sequência em F tem limite em F de acordo com a métrica D'. Portanto, o conjunto F, que é fechado de acordo com a métrica D, também é fechado de acordo com a métrica D'. E como o papel de D e D' é simétrico, tem um C e somente C. E aí, os fechados são iguais, os abertos são iguais. Bom, por que eu estou falando disso? A gente daqui a pouquinho, bom, de fato agora, vai falar de topologia, o que é uma topologia no espaço, e vai ficar claro que a topologia não depende quando a gente falar da topologia dada pela métrica, o ponto vai ser que a topologia não muda se você trocar a métrica por outra equivalente. Mas, bom, o que é topologia? Né? Bom, então eu tenho aqui T é um subconjunto das partes de X, né? É escrito assim. 2 elevado a X é o conjunto de subconjuntos do X. É uma topologia, então se valem as seguintes propriedades. Um é que o vazio e o X todos estão nessa família de conjuntos. 2 é que, dados 2 elementos dessa família, a interseção deles também está lá. E 3 é que, dada qualquer família de... Aqui eu estou dizendo, a interseção de 2 caras tem que estar na topologia. E é fácil generalizar isso para 3 ou qualquer número finito de conjuntos. Né? É uma indução, na verdade. Mas aqui eu estou dizendo, bom, o I é um conjunto arbitrário, não necessariamente finito, não necessariamente enumerável. E eu tenho uma família de subconjuntos do T. Bom, podia dizer assim, na verdade. Deixa eu tirar esse I aí. Eu posso dizer o seguinte, para todo... Se eu pego um subconjunto do T, bom, vamos pensar aqui que é isso, né? O T é um conjunto cujos elementos são subconjuntos de X. Isso aqui é um outro conjunto cujos elementos são subconjuntos do X também. Se os elementos aqui são subconjuntos do X, eu posso tomar a união deles todos. E o ponto é que eu quero que isso também pertença à minha topologia. Bom, uma definição bem abstrata, né? Talvez a coisa didaticamente correta a fazer agora fosse deixar todo mundo pensar, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou enunciar logo uma proposição que é a seguinte. Dada uma métrica sobre X, a T, que eu vou chamar T de XD, que é a família de subconjuntos abertos de X segundo a métrica D, é uma topologia, segundo essa definição que a gente deu aqui em cima. E vamos tentar descobrir qual é o conteúdo disso que eu estou dizendo, né? O conteúdo é o seguinte, eu estou dizendo assim, olha, pega a família de todos os abertos de X. O item 1 diz que o vazio e todo X são abertos.
O item 2 diz que a interseção de dois abertos também é um aberto. E o item 3 diz que uma união arbitrária de abertos é aberto. Certo? Antecipando um pouquinho o que a gente vai falar, a gente acabou de provar que os abertos não, são os mesmos se eu trocar a métrica para uma métrica equivalente, né? Então, toda vez que a gente provar uma propriedade sobre o espaço métrico, que é topológica, no sentido que ela pode ser expressa em abertos e fechados, ela independe da métrica que você escolheu, no sentido que se você trocar por uma métrica equivalente, continua valendo. Quer dizer, se você trocar por uma métrica que não tem nada a ver, pode mudar. Mas ela independe da métrica, se você quer dizer, propriedades topológicas não mudam se você troca uma métrica por outra equivalente. Tá? Bom, não vamos usar isso imediatamente, mas é bom lembrar. Vamos provar a proposição aqui. E vamos ver. Bom, alguém sabe me dizer por quê? Então, lembrando, né, que eu tenho que provar que vazio e x são abertos. Eu tenho que provar que se a linha contínua em x são abertos, a interseção é aberta. Bom, tudo de acordo com a métrica D está implícita aqui, né? Então, botar abertos da métrica D. E eu tenho que dizer, bom, se eu tenho uma coleção de abertos, então é a união dos elementos dela, ou seja, a união dos abertos nessa coleção também é aberta. Tudo de acordo com a métrica D. Vou te enfatizar. Vamos pensar... Bom, isso aqui alguém quer sugerir uma demonstração? Não é pegadinha, não. Vocês podem falar. Assim, não tem uma câmera ali, mas não... Para o vazio não ser aberto, você tinha que ser capaz de encontrar um ponto dentro do vazio que não tem uma bolha de proteção. E falha na primeira coisa, né? Você teria que ser capaz de encontrar um ponto dentro do vazio. O x é aberto porque qualquer bolha está dentro do x, né? Qualquer raio que você pegar, a bolha está dentro do x. Então essa aqui é tranquilo. Deixa eu passar para a 3 antes de falar da 2. A 3, ela pode ser tomada como consequência desse fato, que eu vou deixar como exercício. De fato, eu acho que é um exercício nas notas. Ou não lembro se é um exercício também na lista que eu dei. É que um conjunto é aberto se e somente se ele é a união de bolas abertas. E, bom, isso é fácil, né? Porque, bom, vamos pensar. Não, bom, talvez não seja tão fácil, mas deixa eu dizer. Também dá para usar que se x é um ponto em alguns conjuntos A, vai ter uma bolha de proteção em torno dele. Isso. Que é uma maneira de provar isso aqui também, sim. Mas então, desculpa, eu esqueci seu nome, eu acho que eu já perdi. Juliano. Então, bom, se você tem um elemento dessa união, ele tem que estar em algum desses conjuntos A. Se ele está em algum dos A's, ele tem uma bolha ao redor dele, né, uma bolinha de raio R, contida nesse A. Mas essa bolha também está contida na união. Então, todo X tem a sua bolha. Isso aqui é legal de saber para várias coisas, mas e também implica essa proposição, né? Bom, se o A é aberto, você pega a definição e olha, bom, o A então é a união de todas as bolas abertas contidas lá dentro, né? A união de todas as bolas abertas contidas em A está sempre contida em A, não importa o que o A é. Mas se o A é aberto, todo ponto está contido em alguma bola aberta. Então, todo ponto de A está contido na união de bolas abertas já. E, bom, provar que a união de bolas abertas é um aberto sempre é mais ou menos o que o Juliano falou. A gente provou, né? Já que cada bola aberta é um aberto, então está tudo bem. Mas, bom, guardem esse exercício. Essa união é necessariamente numerável? Não. Por isso que eu falei, fiz questão de enfatizar que o A aqui a cardinalidade, ele é arbitrário. Bom, inclusive isso, pensando bem, me força a dizer que essa união aqui, por definição, é igual a vazio se o A caligráfico é vazio. Arbitrário pode ser vazio também. Pode ser qualquer coisa.
Bom, então tá dito, né? Mas se você tem uma coleção de abertos, cada ponto na união está dentro de um conjunto, então cada ponto tem uma bolha protetora dentro desse seu conjunto e tem uma bolha protetora aí. Aí o 2 vou deixar isso como dado, então. E o 2 é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas, bom, vou fazer logo, não convém ficar enrolando. Bom, se você pega um ponto na interseção, ele está contido em cada um dos conjuntos. E cada um desses é aberto. Então a gente sabe que para cada conjunto você tem uma bolha. E agora como é que termina a prova? A interseção das bolhas é a bolha menor, né? Se você tomar R como sendo o mínimo desses dois, e o mínimo dos números positivos também é positivo, bom, aqui está parecendo que eu escrevi ser, né? Está quase fazendo filosofia já, ser sei lá, dramaturgia shakespeariana. Bom, então, se você toma esse R menor, essa bolha está contida nessa e nessa, então essa bolha está contida em A, interseção A'. Né? Bom, a gente já falou disso, né? Mas as bolas abertas são encaixadas. Se você tomar um raio menor, você tem uma bola menor contida, né? Uma bola de raio 2Rzinho contém a bola de raio Rzinho, e está contida na bola de raio 3Rzinho. Então esse aqui acabou. E de novo, né? Quer dizer, aqui tem uma definição complicada, tem um teorema em termos dessa definição complicada, mas a prova é só uma coisa que a gente já viu, eu acho, na reta, vocês já viram na reta, que é que união de abertos é aberta, interseção de número finito de abertos, os dois abertos é aberto. Né? É legal a gente pensar o que significa para os fechados, né? Bom, se o fechado é o complementar de aberto, significa complementar do vazio, que é o x. E o complementar do x, que é o vazio, são ambos fechados também. Né? Se a união de abertos é aberta, isso é mais interessante. O que acontece quando eu tomo complementar da união? A gente tem essa coisa bonita da lógica, né? Que é que... Bom, vou escrever em termos de fechado. Imagina, eu tenho uma coleção de fechados. E aí eu quero saber se isso aqui é fechado ou não. Como a minha definição de fechado, em princípio, é só complementar de aberto, eu tenho que complementar aqui. E a gente tem essa coisa bonita, que é que quando você toma complementar da interseção, vira a união dos complementares. E, bom, o complementar da união é a interseção dos complementares, né? E aí, bom, isso aqui não está escrito exatamente daquela forma, mas eu acho que é mais ou menos claro que se esses caras são fechados, aqui você está tomando uma união de abertos. De uma coleção de abertos, você teria que dizer, bom, é a coleção de abertos que são os complementares dos elementos desse F caligráfico. Então, se cada F é fechado, isso aqui é sempre fechado. Então, a interseção de fechados é sempre fechado. Finito, infinito, não enumerável, qualquer coisa. E, por outro lado, a união de dois fechados é fechada também. Pela mesma razão, né? Se eu tomo um complementar aqui, você vai ficar com a união dos complementares. Tá. Oi? Desculpa, é aberto, isso. Se cada F é fechado. Saúde. Não, você acabou de reparar um perigo que tem sempre que a gente começa a usar complementar, de complementar, de complementar, de complementar. Assim, a chance de falar besteira aumenta com cada operação dessa feita. Tá, mas essa besteira está corrigida. E agora eu quero... Bom, tem mais uma definição para botar e depois tem um teorema que é um pouquinho mais... Tem um pouquinho mais cara de teorema, digamos assim, uma formação um pouco menos trivial. Antes de tu apagar, você tem uma dúvida que eu não Ah. tô vendo
a gente está... Bom, vamos lá. É um contra-exemplo para quê? Desculpa. A sequência não converge, mas vale que tanto o R e a bola interceptada com S é no S. Não, então vamos entender o que esse teorema está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, eu fixei o conjunto, fixei um X. Aí o teorema diz o seguinte, se é verdade que toda bola ao redor de X toda bola aberta ao redor de X intersecta o S, então eu consigo construir alguma sequência dentro de S que converge. Né? Mas é alguma sequência. E vice-versa, se o X é o limite de alguma sequência, então converge. Ele não quer dizer que qualquer sequência vai convergir ou nada disso. Ele está dizendo, para um X eu consigo achar a sequência, se e somente se eu conseguir essa interseção não vazia para cada R positivo. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei quase emocionado. Alguém tirou dúvida na aula, olha que legal. Eu fico feliz com isso mesmo, assim, não tô brincando. Tem uma história que eu conto todo período porque eu acho ótimo, que é, vocês conhecem o Rudin, né? O Rudin, sei lá, Rudin, não sei como é que é o nome dele. Mas o Rudin, ele que escreveu aqueles livros de análise famosos e vários outros, o nome não deve ser estranho. Ele era um austríaco que migrou para os Estados Unidos, né? Eu acho que ele era judeu e ele migrou mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, como vários outros judeus migraram. E aparentemente ele era uma pessoa muito formal, né? Que é como eram os professores austríacos da época, pessoas que iam para a faculdade de terno, tinha uma relação meio distante com os alunos, com uma clara hierarquia, né? E aí lá nos Estados Unidos, ele trabalhava em Wisconsin, disseram para ele que ele tinha que ser um pouco mais aberto, deixar os alunos fazerem pergunta na aula, ter um espírito, digamos, mais americano, assim, né? Permitir ser mais acessível bom, enfim, mais solícito também. E aí ele foi para uma aula, convencido que os colegas que tinham pedido isso aí estavam certos e falou, olha, eu quero deixar claro aqui nessa aula de cálculo que todo mundo deve ficar à vontade de fazer pergunta, não importa se a pergunta é inteligente ou imbecil, se a pergunta é boa ou ruim, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, eu vou ficar feliz com as perguntas de vocês, vou fazer o melhor para responder. E aí ele começou a falar, alguma hora alguém levantou a mão e perguntou, professor, mas por que isso aí? Ele falou, tá vendo, gente, era isso que eu queria, uma pergunta imbecil. Eu não vou fazer isso, eu conto a história para eu mesmo lhe lembrar que não é boa ideia. Tá, então eu falei que tinha mais uma definição, né? Bom, na verdade é só observar a relação entre duas coisas aqui. Bom, talvez eu devesse perguntar, dado que foi na aula no monitor, ele chegou a comentar o que é a métrica induzida. Você tem um conjunto, ó, tem o X, dado, né? Um espaço métrico dado. Tem um Y contido em X. Uma maneira natural de definir uma métrica em Y, bom, lembra que dx é uma função de x ao quadrado em R com certas propriedades, né? Essa função, eu posso pegar essa função e restringir. Vou escrever assim, porque é assim que se escreve. Restringir ao y. Bom, y não vazio aqui, senão não tem graça. E o que eu estou dizendo, então? Eu quero definir que a distância entre dois pontos de y é simplesmente a distância entre esses pontos de acordo com a métrica do x, que é o espaço ambiente, digamos. Restringir uma função é isso. Ela tem um domínio, você toma um domínio menor e declara a mesma função lá dentro. Eu acho que é claro que quando você faz isso aqui, né, que eu estou dizendo, tem um conjunto grande, vamos dizer, eu tenho os reais, que tem uma métrica dada pelo valor absoluto da diferença. Agora eu olho para um subconjunto que é dado, por exemplo, pelos racionais. Eu posso continuar dizendo que a distância entre dois racionais é o valor absoluto da diferença. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou só dizendo a distância entre dois caras em y é a mesma distância que eles têm em x. Isso aqui é chamado, tem um nome, bom, que às vezes é bom dar nome para as coisas, é chamado de métrica induzida.
É a métrica que x induz em y. É um nome, né? Tem uma outra coisa que é chamada topologia induzida. E como é que é a topologia induzida? Bom, se você ali tem um y contido em x, não vazio, que não é vazio, e a topologia induzida em y é simplesmente você dizer o seguinte, olha, a topologia intuitivamente significa a coleção dos abertos do espaço, né? Bom, normalmente os elementos da topologia são chamados de abertos, bom, por razões mais ou menos óbvias. Mas, então, vou definir uma topologia no y, quer dizendo, olha, um conjunto é aberto de y se e somente se ele é a interseção do x a interseção do y com o aberto de x. É interessante, é importante a gente pensar no que isso significa, porque talvez não seja tão óbvio, né? Mas pensa bom, aqui o exemplo é... Desenha essa reta mais para baixo. Bom, exemplo que o x é o R com a métrica usual e a topologia dada pela métrica e y é os racionais. Tem a reta, é difícil desenhar os racionais, né? Bom, vocês sabem que esse desenho está errado, então... Tem os racionais, que são uma nuvenzinha enumerável de pontos densos na reta. Eu estou declarando com essa definição, por exemplo, a gente tem, bom, saúde para quem espirrou, o intervalo de -1 a 1 aberto na reta é um aberto da reta. É uma bola, né? É a bola ao redor de 0 de raio 1. Então, a interseção de -1, 1 com os racionais, de acordo com essa definição, é um aberto de quê? E isso é só a definição, eu não tô falando nada profundo, só estou dizendo, olha, se tem uma topologia no espaço maior, você induz uma topologia no espaço maior tomando essas interseções de abertos do espaço maior com o espaço menor. Mas é claro que esses abertos não são necessariamente abertos do espaço maior. -1 intersectado com os racionais não tem a propriedade que qualquer ponto de -1 interseção Q, qualquer ponto tem uma bolinha protetora, né? A gente sabe que qualquer bolinha protetora que eu tentasse tomar ao redor do meu racional favorito, sei lá, 2/3 aqui, qualquer bolinha dessa ia ser um aberto da reta e ia, portanto, conter infinitos números não racionais. Não ia estar contido aqui. Mas, se você está só preocupado com os racionais, isso aqui é aberto. Bom, qual é a observação a ser feita aqui? A observação é que Bom, a gente tem, digamos, duas maneiras de botar uma topologia no y, né? Uma é, eu parto do x com a métrica dele. Tomo a métrica induzida no y e tomo a topologia dada por essa métrica, que é aquela topologia lá. Né? Então, de novo, né? Como é que eu posso definir uma topologia no espaço? Tem duas maneiras naturais de definir no y. Uma é essa aqui. Eu declaro que um subconjunto de y é aberto se e somente se ele é a interseção de y com o aberto de x. Onde eu defini a topologia do x... Bom, tá, deixa eu dizer aqui. Devia dizer alguma coisa mais substancial. Mais fácil anunciar logo, ao invés de ficar falando e mexendo os braços. Bom, vamos chamar de TXD a topologia da métrica, que é a topologia dada pela métrica D sobre x. Bom, pela métrica dx, vou manter o x aqui. Eu tenho esse cara
eu tenho uma topologia sobre o y que eu vou chamar de tal tio de y. Bom, y continua sendo um subconjunto não vazio de x. Tal y é uma topologia, aquela topologia ali, A interseção y, onde A pertence a um aberto de x de acordo com a métrica de x. E tal y, bom, vou botar aqui dy, é a topologia de acordo com a métrica, bom, a topologia sobre y, de acordo com a métrica dy induzida por dx. Vocês concordam que eu construí topologias em y de duas maneiras diferentes, né? Num caso, eu parti da métrica do x, construí uma métrica sobre y e aí defini a noção de abertos em y. No outro caso, eu parti da métrica sobre x, construí a topologia sobre x e aí defini quem são os abertos de y a partir dos abertos de x. Mas a proposição é que essas duas topologias são exatamente iguais, essas duas topologias sobre y aí. E esse teorema tem o seguinte significado, se a gente quiser enunciar sem topologia, né? É dizer o seguinte: um subconjunto de y é aberto segundo a métrica induzida, se e somente se ele é dessa forma aqui, ele é a interseção de um aberto de x com um y. Tá? Então, bom, vou enunciar isso dessa forma também, que eu acho que é um pouquinho mais fácil de entender. Ou seja, um certo conjunto B contido em Y é aberto do espaço métrico. Bom, ou seja, se dy é induzido por dx, B em Y é aberto do espaço métrico y dy, se e somente se B é da forma A união x, a interseção y com A contido em x aberto do espaço métrico de x dx. Isso é outra maneira de enunciar. Será que é claro que essas duas coisas são... que isso aqui é igual a isso? Quer dizer, tem um certo trabalho mental que tem que ser feito de pegar a definição e descascar para ver o que está dentro dela. Descascar, não sei, desembrulhar talvez. Esses caras aqui são os abertos de y segundo a métrica de y. O que o teorema está dizendo é que esses abertos são as interseções de abertos do x com a métrica de x e y. Tá, eu vou dizer mais ou menos como é que é essa prova, só para não... Talvez a prova não seja tão importante, mas é importante dar tempo de vocês pensarem e ter um pouco mais de convicção de que está todo mundo seguindo. Bom, e a prova, assim, no fundo, o ponto-chave dela é observar o seguinte. Como é que é uma bola aberta do espaço métrico y dy? Pega um ponto de y, um R positivo, YR. Como é que a gente... Isso aqui é uma bola, então, dentro de y, né? Como é que a gente relaciona isso com uma bola do x?
Bom, vamos escrever a definição que talvez isso ajude. Isso aqui é o conjunto de todos os pontos do y, tais que a distância em y, ó, y', y' é menor do que r. Deixa a bola aberta do x. Se eu tomasse uma bola aberta ao redor do mesmo y em x, ela ia ser o conjunto de todos os x' em y, todos os x em x, tais que a distância de y para x' é menor do que r. Certo? Essa é só a definição que eu botei aqui. A gente enxerga que tem alguma coisa parecida aqui, né? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que esses caras são parecidos. A diferença é que aqui tem y, aqui tem x, aqui tem y, aqui tem x. Essa segunda coisa aqui, na verdade, não importa muito, né? Porque a gente sabe que isso, a distância entre dois pontos de y, segundo a métrica induzida, é a mesma se você botar o dx aqui. Essa é a definição de métrica induzida. Isso aqui é igual ao dx porque dy induzido. Então agora está mais parecido, né? Aqui é o conjunto de pontos em x, cuja distância para y é menor do que r. Aqui é o conjunto de pontos em y, cuja distância para y é menor do que r. E as métricas agora são as mesmas aqui. Então como é que a gente relaciona esses dois conjuntos aqui? É meio que o enunciado que eu já botei para qualquer aberto, né? Mas no caso das bolas, bom, esses conjuntos são quase iguais. Bom, quase iguais não, mas é bom ter cuidado com o que eu estou falando. Esse conjunto, a diferença entre eles é que o de cima é o de baixo intersectado com y. Tá certo? Então, podemos dizer o seguinte. Como é que você fabrica um aberto de um espaço métrico? Tem aquele exercício que ainda está lá, que diz que todos os abertos são exatamente as uniões de bolas abertas. Um conjunto é uma união de bolas abertas de y, um conjunto é aberto em y, ou seja, uma união de bolas desse tipo, se e somente se ele é uma união de bolas abertas de x, interseção y. Vou falar de novo, né? Quer dizer, eu estou querendo fazer essa... Se não ficou claro, eu estou querendo fazer essa prova pela metade. Às vezes fiz uma prova por intimidação, isso, que nunca é uma coisa boa, mas... Bom, deixa eu dizer assim, então. Vamos escrever direitinho. Bom, então é o seguinte. Usando o exercício, eu digo, o B contido em y é aberto, segundo a métrica y. Pelo exercício, isso é verdade, se e somente se o B tem a forma união I pertence a I, B, YI, RI, para algum conjunto de índices, que pode não ser numerável. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que dizer que B é uma união de bolas de x intersectadas com y. Bom, a união é assim, né? Mas, de novo, por coisas de conjuntos, né? A união dessas interseções eu posso escrever dessa forma. Bom, quem não sabe isso tem um ótimo exercício para fazer em casa. E esse cara aqui é um aberto de x. Porque é uma união de bolas abertas. Então, quando B é aberto segundo dy, ele é da forma aberto de x interseção y. Tem um pouquinho de trabalho para voltar aqui, talvez, porque nem toda interseção de bolas, nem toda união de bolas abertas em x é dessa forma, né?
Aqui os pontos y e estão todos dentro do conjunto y. Então, quando eu digo, vamos pegar um aberto do x, ele é uma união de bolas abertas em x. Se eu tentar reverter essas operações, eu vou ter dificuldade que os centros dessas bolas não vão ser necessariamente pontos de x. Tá claro o que eu estou dizendo? Mas aí é mais fácil, então, inverter pensando o seguinte, bom, imagina um conjunto que é a interseção de um aberto de x com y. Né? Vamos botar isso aqui logo. Então, isso aqui é uma direção, na verdade. Eu fiz somente C, mas esse último passo vai numa direção. Imagina que eu tenho um conjunto dessa forma, A contido em x aberto, não vou dizer que é aberto de x, porque, bom, estou dizendo, está implícito aqui. Então, se eu pegar um ponto em B, em particular é um ponto do A, não é isso? Então, existe um raiozinho, ele tem a sua bolha protetora dentro do A. Isso é só o fato que o A é um aberto do X. E o Y é um elemento do A, porque ele é elemento do B. Mas agora eu posso pegar e fazer assim, olha. Vamos intersectar com isso nos dois lados, né? Quando eu intersectar, aqui aparece B. Então, aqui desse lado vai ficar A interseção Y, que é B. E desse lado, o que acontece com uma bola do X quando eu intersecto com isso? É uma bola do X com centro num ponto do Y quando eu intersecto o Y. Aqui vai aparecer exatamente a bola do Y. Bom, interseção da bola de cima, do X, aqui está ficando horrível a minha letra, porque vai faltando espaço. Mas o ponto é esse, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha. A gente sabe que quando você tem um ponto do Y, como esse aqui, uma bola em X ao redor dele, intersectada com Y, é uma bola do Y. Então aqui a gente encontrou uma bolha protetora para o Y, não dentro do A, mas dentro do B. Sim, não. Eu devia usar aquele método de novo, né? Dizer, como é que está a compreensão de vocês? Total, nenhuma, parcial, qualquer grau aí. Por favor, manifestem-se. Com o braço, não com a cabeça. Obrigado. Tá. Essas coisas eu não sei, eu tenho quase vergonha de fazer essas coisas em aula. Eu acho que essas coisas deviam ser para a gente fazer em casa e tirar dúvida, mas não sei, também eu me sinto mal de não fazer na aula. Ou não fazer pelo menos um pouquinho, né? Tá, eu falei que ia ter um teorema na aula de hoje, o teorema vai ver agora. O teorema, assim, no sentido que é uma coisa mais substancial, que é... A gente definiu o que é função contínua e a observação com a que a aula vai terminar, basicamente. Bom, ainda tem tempo de fazer umas coisinhas, mas eu não vou exagerar. Aliás, eu não falei, mas a próxima aula vai ser de revisão para o teste, viu? Então, se vocês tiverem dúvidas na lista e tudo mais, tragam para a próxima aula, que, de fato, acho que eu vou, assim, talvez até nem faça muito sentido filmar, não sei, bom, mas depois a gente vê isso. Tá, teorema, né? O teorema é para dizer que a noção de continuidade de uma função ela é topológica. Bom, eu vou dizer assim. Aqui x e z com x, dx, z, dz, espaços métricos. Não, quando a gente definiu continuidade, a gente tomou um domínio contido dentro de x, mas a gente pode sempre pensar que o domínio... Né? Quer dizer, se você só quer olhar para um domínio, você olha o domínio com a métrica induzida. Então isso aqui é sem perda de generalidade. Só a gente lembrar que tem métrica induzida e fazer. Bom, então o teorema diz que são equivalentes às seguintes propriedades. Bom, f é contínua.
E f contínuo quer dizer que você tem uma sequência em x que converge a um pontinho, a sequência dos valores de f converge ao f do pontinho. Né? Aquela definição por limites. Bom, o 4 vai ser uma definição de continuidade que vocês certamente já conhecem, que é essa aqui. Para todo epsilon, existe um delta. Para todo x... Não, esqueci aqui. Para todo x em x, para todo epsilon, existe um delta, tal que se... Acho que eu precisava escrever isso num lugar mais nobre do quadro, né? Vou escrever assim. F contínua. 2. Para todo f contido em z fechado de z, obviamente, a imagem inversa do conjunto f fechado em x, a mesma coisa para aberto. A imagem inversa é aberta, isso explica a escolha de gênero. E agora sim a propriedade 4 é dizer, se eu pego um pontinho de x, se eu te dou uma tolerância de erro epsilon, o que isso aqui diz é que dá para escolher um delta positivo, tal que se eu pegar um ponto pertinho do x, ou seja, ponto a distância menor do que delta, isso implica que as imagens de x e x' por f estão a distância menor do que epsilon. Tá certo? Não é muito difícil provar que 1 e 4 são equivalentes diretamente. Normalmente a gente faz isso no curso de análise na reta. Mas aqui a gente vai fazer a volta nessa direção, aqui, porque é talvez um pouquinho mais divertido. Então, o enunciado é simplesmente isso, dizer que a definição dada por limites pode ser reexpressa em termos puramente topológicos, né, dos abertos de z e de x, e também tem essa versão epsilon e delta. Tá. Então, vamos fazer a prova. Bom, como é que a gente prova que 1 implica 2? Bom, o que a gente quer, né? Eu quero dizer, dado um z, dado z, f contido em z fechado, e uma fzinha contínua. Eu quero provar que a imagem inversa é fechada, né? Então eu vou pegar logo, eu vou usar a definição de fechado por sequência. Então eu vou pegar logo uma sequência que está na imagem inversa do conjunto F. Bom, só para lembrar, talvez, né? A imagem inversa de um conjunto é o conjunto de pontos cujo valor de F, a imagem inversa do conjunto que está aqui dentro, é o conjunto de pontos cuja imagem pela F está dentro desse conjunto aí do S. Então, a sequência de pontos na pré-imagem do F com xn convergindo a x, um elementinho do espaço métrico x. E o que eu quero provar é que f de xn converge a f de x. Bom, lembrando, essa convergência acontece no espaço Z. Bom, desculpa, eu não quero provar, eu quero provar que o f menos 1f é fechado, eu quero então provar que x também pertence à imagem inversa de f. Dado um fechado e uma f contínua, quero provar que a imagem inversa é fechada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma sequência arbitrária de pontos aqui dentro, que converge para alguém, e provar que esse alguém, esse limite, também é um elemento da imagem inversa. Está claro que eu estou provando o que eu tenho que provar aqui? Para provar que o conjunto é fechado, uma maneira é mostrar que toda sequência convergente lá dentro tem um limite lá dentro. Isso é equivalente, né? A outra definição de fechado. Mas o que a gente... Bom, eu quero provar isso aqui. O que eu tenho, né? Eu tenho o seguinte, que para cada
N, eu sei que, bom, Xn pertence à pré-imagem, e isso significa que f de Xn é um elemento de f. É exatamente o que significa, né? Pela definição aqui do que significa estar na pré-imagem. Como a f é contínua, a gente sabe que, bom, como a f é contínua e Xn converge a x, eu sei que f de Xn converge a f de x. Bom, além disso, então, bom, então deixa eu dizer aqui, portanto, f é fechado e f de Xn é uma sequência de pontos em f converge a fzinho de x. O que a gente sabe? Se você tem uma sequência de pontos dentro de um fechado que converge, o que a gente sabe? Que o limite está em f, né? Ou seja, o xzinho pertence à imagem inversa da f. Tem uma volta aqui, mas a gente queria provar que o x está na imagem inversa do conjunto f. O que quer dizer isso? É simplesmente dizer que o valor f, né, a função aplicada a x, resulta num ponto de f. Como é que a gente provou isso? Bom, a gente observou que f de Xn converge a f de x, que a sequência f de Xn está contida em f, e usou a hipótese de que o f é fechado para deduzir que o limite dessa sequência está em f. Tá claro? Não. Tá claro? Bom, não vou pedir para levantar o braço. Agora, 2 implica 3 é a prova mais sem graça dessas todas aí. Porque a gente vai usar simplesmente a relação de complemento, né? Porque a gente sabe que complemento de fechado é aberto, complemento de aberto é fechado, para provar que, de fato, o argumento que a gente vai dar prova que 2 e 3 são equivalentes, sem nenhum trabalho a mais, mas só precisa de uma direção, né? Bom, então, o ponto é o seguinte, pega a imagem inversa de um conjunto do complementar de um conjunto em S. A minha afirmação, para todo S contínuo em Z, a minha afirmação é que isso aqui é a mesma coisa que x menos a imagem inversa do S. Isso é quase tautológico, é dizer, olha só, se eu tenho um ponto, né, o que significa isso aqui? Né? Vamos olhar. Um ponto está em f menos 1 de Z menos S, C e somente C, f de x pertence a Z menos S. Z menos S é o complementar de S, então isso significa que f de x não pertence a S. O que é C, isso acontece C e somente C, o x não pertence à imagem inversa de S, que a imagem inversa é justamente conjunto de pontos x, tais que f de x está em S. E isso aqui acontece se e somente se o x está no complementar da imagem inversa. Bom, mas a imagem inversa, né, lembrando aqui eu tenho o x, tenho o z, o S é um pedaço aqui, e a imagem inversa é um pedaço aqui. Né? A S liga esses dois caras aqui, a F liga os dois caras. Então isso aqui acontece aí somente se o x está no complementar, no espaço métrico x grande do S. E isso é a relação, né? Isso aqui então prova isso aqui. Se eu tenho um ponto, ele está nesse conjunto, sei somente se ele está nesse. Essa é a maneira que eu provo que dois conjuntos são iguais. Ok. Bom, agora está mais ou menos óbvio, né? Porque o que está dizendo é o seguinte, olha só.
se você tem... Bom, se você tem um A contido em Z aberto, eu quero ver como é que é a pré-imagem dele, né? Então eu sei que Z menos A é fechado. Eu sei que F menos 1 de Z menos A é fechado. Aqui eu usei a hipótese de que o item 2 é verdade. Né? Item 2 é aquele que diz que imagem inversa de fechado é fechado. E isso aqui, pelo que eu acabei de argumentar, é x menos F menos 1 de A fechado. Bom, mas um conjunto é fechado, sem somente se o complementar dele é aberto, né? O complementar desse cara é exatamente o F menos 1 de A aberto. Então, no fundo, a prova que a gente deu é baseada na ideia dessa afirmação, baseada nessa afirmação, que diz simplesmente que a imagem inversa do complementar é o complementar da imagem inversa, né? Que essas coisas, digamos, comutam entre aspas. Tá. Então isso encerra a prova de que 2 implica 3. 3 implica 4 é mais legal. E 4 implica 1 é tranquila também, mas é... Bom, então como é que é 3 implica 4? Três implica 4 é assim. O ponto é só... a gente pensar o que assim, a gente tem que, de alguma forma, expressar o que está escrito aqui em termos de abertos, né? E eu digo para vocês que o candidato óbvio... Bom, é de pré-imagens de abertos. Um candidato óbvio para aberto para aparecer nessa demonstração... Bom, os candidatos óbvios são a bola aberta ao redor de x de raio delta, tem a ver com isso aqui, e a bola aberta ao redor de f de x de raio epsilon, que tem a ver com isso aqui. Como eu quero usar essa coisa da pré-imagem, eu vou começar daqui e puxar para lá, né? Quer dizer, eu vou começar do z e puxar para o x. Então, vamos olhar isso aqui. Fixos um x e um epsilon maior do que zero. Eu sei que a bola aberta ao redor de fx de raio epsilon é um aberto de z. Certo? É uma bola aberta, é um aberto. Mas então, se eu estou supondo que o item 3 é verdade, eu posso deduzir que a imagem inversa dessa bola aberta é um aberto de x. Bom, eu disse que tem que aparecer uma bola aberta ao redor do xzinho agora, né? Como é que aparece uma bola aberta ao redor do xzinho agora? Bom, uma observação. Desculpa, qual é o seu nome? Eu tento aprender o nome das pessoas assim, à medida que elas vão falando. Significa que se vocês nunca falaram, os que nunca falarem, eu nunca vou aprender o nome. E também tem vezes que alguém fala e eu não pergunto o nome, então tem que falar mais de uma vez. Se isso importa, né? Não sei se importa. Bom, o ponto é que o x é elemento desse conjunto aqui. Né? Bom, o que quer dizer? Quem são os elementos desse conjunto? São os pontos cujas imagens caem nessa bola. A imagem do x cai bem no meio da bola. Então, certamente está tranquilo. Bom, mas então, se o cara está contido em um aberto, a gente sabe que ele está contido numa bolha dentro desse aberto. E a bolha, vou tomá-la com raio delta, de propósito, né? A demonstração acabou, embora talvez não se tenha reparado, né? O que a gente está dizendo é o seguinte, olha. Tem aqui o espaço métrico x, tem aqui o espaço métrico z.
Eu acabei de achar, tem um pontinho x aqui e tem a imagem dele f de x. Eu fixei um raio ao redor do f de x, olhei essa bola, e eu acabei de achar uma bolinha ao redor do x, que eu queria uma outra cor para desenhar. Eu não sei onde é que foi parar o giz vermelho, onde foram parar o giz vermelho e o giz laranja. O giz azul é meio atentado contra a visão alheia, mas eu vou... Dá para ver isso aqui? Não, né? Deixa para lá. Vou mexer o x também aqui. Aproveitando. Eu acabei de achar uma bolinha ao redor do x, de raio delta, que eu sei que vai parar em algum lugar aqui dentro. Ela pode não ocupar tudo aqui, né? Mas a f, eu estou dizendo o seguinte, que todo ponto dessa bola tem imagem dentro da bola ao redor de f de x. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que todo ponto a uma distância menor que delta de x tem imagem a uma distância menor do que epsilon de f de x. É só o significado. O que significa estar nessa bola? Significa, é a mesma, dizer um ponto está nessa bola, sei somente se a distância dele para x é menor do que delta. Um ponto está nessa bola, sei somente se a distância dele para f de x é menor do que epsilon. Então essa inclusão aqui quer dizer exatamente a mesma coisa que o que está aqui, né? Todo ponto na bola de raio delta tem imagem dentro da bola de raio epsilon. Sim? Não? Talvez? Bom. Tá. Essa é a prova de que, né, que 3 implica 4. A prova de que 4 implica 1 é uma prova bem padrão, bom, bem comum. Parecida com aquela que a gente já fez, né, que para um ponto, se é o limite de uma sequência de caras em S, você precisa que os raios sejam, né, que para cada raio tem uma interseção não trivial, não vazia com S. Então vamos fazer aqui rapidinho. E agora o giz amarelo deixei para lá. Tá. Bom, o que a gente quer, né? A gente tem uma sequência... Bom, qual é a nossa definição de continuidade? Que se xn converge para x, então f de xn converge para f de x. Então, eu parto de uma sequência convergindo em x e o que eu quero provar... Bom, para enfatizar, essa convergência aqui é no espaço... significa que no espaço x, então é essa aqui, né? O que eu quero é provar que a distância em z entre f de xn e f de x vai para zero. Que é dizer que a sequência f de xn converge a f de x no espaço métrico z de z. Bom. Alguém tem uma sugestão aí? Deixa eu reelaborar isso aqui, só porque é algo... Bom, no fundo porque eu estou com medo que vocês não digam nada, mas é só dizer o seguinte. O que a gente quer provar? Convergência. Quer provar para todo epsilon existe um n0 natural, tal que para todo natural, que é maior do que n0, maior ou igual a n0, a distância de f de xn para f de x é menor do que epsilon. Menor ou igual, tanto faz, né? Mostrar isso aqui é a mesma coisa que mostrar isso aqui. Como é que eu mostro o de baixo aqui? Tem uma sequência decrescente ali de... Você já está indo mais longe do que eu tô pedindo. Eu botei o epsilon aqui para parecer com o que tem aqui, né?
por 4, dado epsilon, existe um delta, tal que se para todo x' pertencente a x, se a distância x de x' para x é menor do que delta, isso implica que a distância entre os valores de f é menor do que epsilon. Então, ótimo, né? Porque agora, para eu garantir isso aqui, o que eu estou pedindo aqui? Eu estou dizendo, o que você precisa é tomar um n grande o suficiente para garantir que a distância entre xn e x é menor do que delta. Porque nesse caso, você sabe que a distância entre os valores de f de xn e de f de x é menor do que epsilon. Aí a gente vai usar o fato que xn converge a x. Então, como xn converge a x, existe o n0, então para todo n natural maior do que n0, a distância de xn para x no espaço métrico x é menor do que delta, e, portanto, a distância em z de f de xn para f de x é menor do que epsilon. Que era o que a gente queria. Deram epsilon, a gente achou o n0. A gente não achou o n0 diretamente em função de epsilon, mas achou em função do delta, né? Porque para todo epsilon existe um delta. E aí acabou. Aqui acabou a demonstração do teorema. Tem um exercíciozinho logo no início do capítulo de funções contínuas, que eu nem cheguei a mencionar em sala, que é que a definição, o fato da função f ser contínua ou não muda se você trocar as métricas de x e de z por métricas equivalentes, né? Esse exercício também ele se reflete aqui no fato de que a gente pode tratar a continuidade como uma propriedade topológica, né? Uma propriedade definida em termos puramente da topologia. Não dá para provar diretamente ou dá para dar essa volta aí, que é conceitualmente interessante. Existem espaços naturais onde a gente não consegue ou não nos interessa definir uma métrica. Você pode ter uma noção de aberto, fechado, até de convergência, sem ter uma noção de distância. E aí, nesses espaços, a gente não tem como formular as coisas em termos de métrica, mas a gente tem como formular em termos de topologia, de abertos e fechados e tudo mais. Certo. Bom, tem um tempinho ainda, não tem muita coisa que eu queira falar especificamente, mas como a gente vai demorar a ter, digamos, uma aula de conteúdo de novo, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai falar depois. Bom, só tipo, num trailer, né? Tá, bom, o que a gente vai falar depois? Agora que a gente tem a topologia, a gente vai formular e discutir dois conceitos topológicos importantes. Um é o de conexidade e outro é de compacidade. Então eu vou e eu vou enunciar esses conceitos aqui para espaços métricos, e tem a definição para subconjuntos. Tá. Não, de fato não, peraí, eu esqueci de uma coisa. Não, tá, tinha uma coisa que eu queria falar antes de fazer isso aqui. Desculpem. Que é simples, mas é importante definir em algum momento, é melhor definir logo agora. Então as cenas do próximo capítulo vão ficar para o próximo capítulo. São dois conceitos simples, tá? Então se eu tenho um subconjunto de espaço métrico dado, eu posso olhar para o fecho e para o interior dele. O fecho é uma coisa que a gente define assim. É a interseção de todos os subconjuntos de x fechados
que contém o F. E o interior, que a gente normalmente apresenta pela essa bolinha, é tipo o contrário, só que eu tomo união de abertos contidos em S. Pergunta, como é que eu sei que o fecho de S é sempre um conjunto fechado? Interseção de fechado. Qualquer interseção de fechados é fechada, então isso aqui tem que ser fechado. É fechado. E o S é igual ao próprio fecho, se e somente se o S é fechado. Bom, se ele é fechado, se ele é igual ao próprio fecho, ele é um conjunto fechado. E se ele é fechado, um dos conjuntos que você está intersectando aqui é o próprio S, né? Então você está tomando a interseção. Todos os conjuntos contêm o S, um deles é o próprio S, vai dar o S. Não tem como dar nada menor nem nada maior. E para o aberto vale uma coisa parecida, que eu não vou discutir muito, mas bom, o interior é sempre aberto, porque a união de abertos é aberta, e o S bola é igual ao S, se e somente se o S já era aberto de nascença. A gente pode também fazer uns exercíciozinhos, que eu quero só enunciar aqui, mas que são basicamente consequências de que união de complementar, interseção, bom, aquelas coisas, né? Mas que é o seguinte, se você tomar o complementar em X do fecho de S, isso vai dar um interior do complementar. Bom, deixa eu explicar rapidinho como é que faz isso, né? Quando você toma complementar, como é que você toma o complementar disso aqui? É só você tomar a união dos F complementares. O F é um fechado contendo S, se e somente se o complemento de F é um aberto contido no complemento de S. Bom, alguma coisa assim, né? Tem o S, tem o F complementar mora aqui fora, né? Aqui, o F complementar é isso aqui fora. Então a gente vê, o F contém o S, sem somente ser o F complementar, está contido no complemento do S. E então a gente vê que, né, os fechados contendo S estão em correspondência 1 a 1 com os abertos contidos no complementar de S, e é exatamente isso que aparece quando você faz isso aqui. Mas isso também mostra uma coisa que é curiosa, que existe... que é chamada... Bom, tem um objeto que é chamada fronteira do S, que a gente pode definir da seguinte forma, pode definir como uma interseção do fecho do S com o fecho complementar do S. E aí o que é isso, né? Bom, por esse tipo de raciocínio aqui, na verdade, bom, aqui também dava para escrever isso. Mais ou menos pela mesma razão, né? Que aqui tem uma união de abertos contidos em S complementar, isso resulta numa interseção de abertos contendo S. Uma interseção de fechados contendo S. Bom, esse conjunto aqui, então, é o conjunto dos caras. Digamos assim, eles estão no fecho do S. Tá, bom, tem que dizer alguma coisa aqui para isso fazer sentido, mas o que a gente vai provar agora é que um ponto está no fecho de S se e somente se ele é o limite de uma sequência em S. Então, aquela proposição de antes, né? Então, esse conjunto, essa fronteira, a gente fica mais ou menos qual é o significado. O ponto está na fronteira se e somente se ele é limite de uma sequência em S e limite de uma sequência no complemento de S também. Então, um ponto que, digamos, é acessível tanto a partir de S quanto a partir do complemento. Né? E aí, quer dizer, isso intuitivamente ajuda a gente a encontrar quem é a fronteira de um conjunto. Quando você desenha uma bola, é a casca, né? Que é um círculo, uma esfera, dependendo da dimensão. Mas isso é um pouquinho enganoso também. Então, quando você desenha uma bola no plano, tudo bem, mas uma observação aqui é que não é verdade sempre
que o fecho da bola aberta é a bola fechada. E eu vou deixar vocês pensarem no contra-exemplo. Bom, eu vou dizer onde é que está o contra-exemplo. O contra-exemplo está na métrica discreta. Que a métrica discreta é aquela distância 0,1, né? Se você pega uma bola aberta de raio meio, ela só contém o centro da bola. Desculpa, se você pega uma bola aberta de raio 1, o que é? É todo mundo que está a distância menor do que 1 de mim. Mas naquela métrica, essa distância é sempre 1 a 0, né? Então a bola aberta de raio 1 só tem um ponto. A bola fechada de raio 1 tem o espaço inteiro. Que curioso, né? Enfim. Mas tá, deixa eu provar então o que eu falei que eu ia provar. Que é, só para terminar, agora sim terminando, eu tinha esquecido disso, peço desculpas a vocês. Mais uma proposição, que é que um ponto x está no fecho de S, se e somente se existe uma sequência xn contida em S com xn convergindo a x. Certo? Bom, vamos provar isso rapidinho? A prova dessa direção é a seguinte. Imagina que você tem uma sequência, né? Então você tem o seguinte, para todo fechado contendo S, a gente tem que a sequência está contida em F. E, portanto, o limite dessa sequência, que é o x, tem que pertencer a F também, porque o limite de uma sequência no fechado está dentro do fechado. Portanto, para todo F contendo S fechado, a gente tem que o x pertence a F. Se o x é um limite de uma sequência assim, a gente tem que ele está contido em todo fechado que contém o S. Então ele está contido naquela interseção que define o fecho. A recíproca Bom, pode dizer... Vamos pensar agora um cara que não está no... Vamos pensar agora... Bom, peraí, como é que é? O x está no S complementar. Bom, ok. Vamos dizer agora que o x... Eu provei uma direção, né? Provei que se existe a sequência, o x está no S complementar, no S barra. Né? Então agora eu quero provar que se o x está no S barra, ele tem que ser limite. Né? Então agora para provar essa direção, eu vou supor, por absurdo, que x pertence a S barra, mas o x não é limite, mas não existe uma sequência xn convergindo a x com os pontos xn em S. A gente tem uma proposição que caracteriza como é que são os pontos que são limites de sequência em S. São aqueles cujas bolinhas interceptam o S sempre, né? Mas então esse cara não é limite, isso implica que, para a proposição acho que 1 da aula de hoje, que existe um raio positivo tal que a bola XR não intersecta o S. Eu quero chegar a uma contradição, né? A contradição é a seguinte, olha só, vamos pensar no que isso está nos dizendo? Eu tenho S, eu tenho uma bolinha ao redor do X, que é aberta, né? Vou desenhar aqui uma bola aberta aqui. E eu estou dizendo, essa bola não intersecta o S. E agora eu quero chegar à contradição, quer dizer que o X, na verdade, não devia estar no fecho. Como é que eu chego a essa contradição? Uma bola fechada que não de S que não intercepta outra bola. Isso é difícil de fazer no espaço métrico geral, traçar a bola fechada, mas eu posso fazer o seguinte. Eu vou tomar F como sendo o complemento dessa bola aberta aqui. Ou seja, o F é todo o resto do espaço aqui. O F é fechado e o S está contido em F, por esse argumento aqui. Se o S não intersecta a bola, ele está contido no complementar. Bom, portanto, eu tenho o seguinte, que o fecho de S
está contido em F e, ao mesmo tempo, x não pertence a F. Bom, se S barra está contido em F e o x não pertence ao F, muito menos ele pode pertencer ao S barra. E essa é a contradição que eu queria. De fato, escrever a própria contradição aqui é meio desnecessário, é só dizer alguma coisa. Imagina que a gente está provando por contrapositiva. Eu quero provar que todo ponto no fecho é limite. Aqui eu estou provando que se um ponto não é limite, ele não está no fecho. Como é que você prova que um ponto não está no fecho? A maneira que você tem de fazer isso é, bom, o fecho é uma interseção de fechados. Eu vou provar que o x não está em pelo menos um desses fechados. E o fechado que eu construí é esse complementar de bola aqui. Tá, com isso eu acho que está basicamente encerrada a aula de hoje. Só para eu terminar o que eu estava falando antes, embora já tenha passado aí uns minutinhos. Próximos assuntos, então, vão ser conexos e compactos. E por opção, ia dizer didática, mas é mais estética mesmo, a gente vai falar de conexidade e compacidade em termos de funções contínuas sempre. Que dá no mesmo que falar topologicamente, que a gente falou que a definição do que é uma função ser contínua ou não é topológica. Então, deixa eu dizer qual vai ser a definição de compacidade que a gente vai dar e vai provar que é equivalente às outras. Um conjunto é compacto, se e somente se, toda função contínua sobre ele atinge o máximo e o mínimo. Ou, de fato, se toda função contínua sobre ele é limitada por baixo, por exemplo. Quer dizer que é limitada por cima também. Então, normalmente a gente aprende compacidade de outro jeito, em termos de sequências e subsequências e tudo mais, a gente vai ver que essa definição é equivalente à que eu acabei de anunciar. Mas isso depois do teste. Então, até mais, gente.